Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. Aqui é uma live para a gente falar sobre mudança de realidade, tá? Com consciência. Tudo parte do entendimento. Então, a gente vai abordar esses temas aqui. Como parar de procrastinar, como acessar uma nova realidade, como entender como a vida funciona. Boa noite, Antônia, Merência, sejam bem-vindas. Pessoal, uma ótima noite para vocês, sejam bem-vindos. Então, a gente vai em busca aqui do entendimento sempre. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Ai, que bom, né? Eu vim aqui para suprir a sua necessidade energética, né, Antônia? Então, bora lá elevar essa vibração, esse entendimento e acessar, manter a postura da identidade na nova realidade, né? Que é para isso que a gente está escolhendo se lembrar a todo momento, né? Manter a firmeza na identidade que a gente escolheu vivenciar, né? Boa noite, Franci. Então, bora lá. E aí, Antônia, fala pra mim, por que você tava precisando me ouvir hoje? Vamos já direto no foco, né? Da sua necessidade. O que está te afligindo hoje que você está acreditando nessa mentira e se identificando com ela? Você lembra que tudo é uma mentira, né? Você tá escolhendo se identificar com a mentira? Oi, Andréia, tudo bem? Boa noite. Que trauma e drama você tá alimentando? Que mentiras você tá sustentando? Enquanto eu estiver reagindo, você tá na carência, você tá na falta, você tá na ideia de não ter, né? Estiver sofrendo com a mentira da limitação, em algum lugar você tá acreditando que não tem, né? Porque tudo já está feito, né? Se tudo já está feito, eu vou sofrer por causa de quê? Então não tem nem sentido, né? Então bora lá. Vamos parar, vamos cancelar esses pensamentos. O básico você já sabe, né? Se vigiar e controlar e cuidar daqueles pensamentos limitantes, né? A emerência. Mesmo escolhendo uma nova versão, tem problema em ficar triste com raiva da situação? Não existe problema nenhum, viu, emerência? O simples fato de você sentir, porque você está aqui para sentir tudo, de todas as maneiras possíveis, é só o contraste para você observar e entender se você gosta ou não dessa situação. E usar o seu livre-arbítrio para escolher agora se vai continuar mantendo essa identidade que está com raiva de alguma coisa e está triste, ou se você vai escolher agora viver uma nova versão. Se você vai escolher olhar agora a nova polaridade dessa situação, entende? Aqui tudo a gente tem a dualidade para isso. Para observar e para a gente ter um entendimento se a gente gosta ou não de vivenciar aquilo. Porque se não tivesse essa experiência da dualidade, tudo seria um campo neutro. Você não saberia diferenciar se você gosta de algo ou não gosta. Se você gosta de se sentir triste ou se você não gosta. Então, tudo que você vivencia é pela experiência. Opa, eu percebi que eu tô com raiva, tô triste, então automaticamente eu não gosto de ficar assim. Então, eu mesmo vou me tirar desse lugar. Você pode escolher agora que agora você vai ser feliz, vai viver uma melhor experiência. Você vai escolher focar em outra coisa. Vai escolher tirar sua atenção agora do pensamento e sentimento da raiva e da tristeza e vai escolher olhar algo agora diferente. Então você tá aqui para escolher a todo momento. Mas se você tá aqui nesse lugar que está se identificando com isso ainda, você também tá escolhendo em continuar reagindo, se sentindo triste. Mas não que exista problema, não tem. Só que quanto mais tempo você observa isso, mais tempo você fica nessa realidade dessa limitação, desse sofrimento, tá? Hoje me perguntou se era aposentada. Falei que sim e não sou, mas falo que sou. Porque essa é a sua verdade que você tá escolhendo agora, né, Luana? Não existe mentira. Só a verdade que você conta pra você. E isso é bom porque você já tá se acostumando com essa ideia e isso vai se tornar natural pra você. Vai se tornar tão natural que quando você se perceber já tá feito. Por isso que é muito importante você intencionar o que você quer. Você não tem que provar nada pra ninguém se é verdade ou se não é. Ninguém tá vendo as suas coisas. É só você com você mesmo. E esse simples ato de trazer pra sua realidade agora não é mentira. Nunca é mentira. Mas é apenas um jeito que a gente tá usando pra trabalhar o seu racional pra se acostumar com essa nova ideia. Porque aí você já tá sustentando essa ideia. Então isso vai ter que se
vai ter que se confirmar na sua realidade, entende? Então não existe mentira, não existe certo e errado, mas apenas o jeito que cada um funciona. Então você está trazendo para o seu campo a rotina, o automático de você se acostumar com essa nova ideia. Boa noite, Ângela, seja bem-vindo, obrigada pelo presente aqui, quem mandou, os juros, pessoal que está curtindo, muito obrigada mesmo, isso ajuda muito o apoio no canal. Então, automaticamente, você entende que não existe certo e errado? Você vai sustentar a sua ideia. Se você mesmo tá falando pra você que é, porque é. Você só tá escolhendo se identificar com essa realidade que já é. Ninguém precisa saber do resto. Você não precisa falar nada pra ninguém. Você não precisa provar nada pra ninguém. Quando vocês assumem essa identidade que você não deve explicação pra ninguém, é só a conversinha mental e o diálogo mental que você fala pra você mesmo, já era o resto. É você que tá escolhendo sua realidade. E nem isso, não que você não seja, você já é. Você só tá se alinhando com essa realidade. Juan, estou te acompanhando, meu filho, manda um beijo pra ele. Juan está te acompanhando, meu filho, manda um beijo pra ele. Beijo, Juan, seja bem-vindo. Espero que você tenha todo o entendimento e clareza que você precisa na sua vida agora, tá? Sim, porque não existe mentira de nada. Até quando eu tenho as minhas situações que meu marido às vezes fala que é meio difícil, ou como que a gente vai conseguir fazer aquilo, eu só falo, e quem disse que a gente não pode? E quem disse que já não está resolvido? Ele não entendia muito, hoje ele já passa a acreditar em tudo que eu falo, ele já nem questiona, porque eu já comecei a provar pra ele que tudo é real, que eu não dependo de ver na matéria primeiro para acreditar que é real, eu dependo do que eu internalizo e se eu acredito. Se eu acreditar agora em algo e sustentar essa ideia, eu não duvido. E só do fato de eu não duvidar da minha própria ideia, eu já tô deixando tudo chegar até mim. Porque o que atrapalha a gente automaticamente é a nossa dúvida e o nosso medo. É só isso automático que impede a gente de acessar o que a gente quer. É a dúvida, é o medo, é o tentar saber como e quando e onde das coisas. Então a gente só tá aqui para experienciar a surpresa da vida. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Então, automaticamente, se eu tô aqui pelo prazer da experiência, eu vou deixar a vida me surpreender positivamente. Porque o meu livre-arbítrio aqui é escolher o que eu quero. Eu escolhi que eu quero ser aposentada, eu quero trabalhar numa outra empresa, eu quero ter um relacionamento X. Eu tô usando a minha liberdade para isso, para focar e observar o que eu quero. Agora, como aquilo vai acontecer, já tem que ser uma surpresa para mim. Aí a vida vai me dar intuições, meios, pessoas, direcionamentos pra gente automaticamente chegar lá, entende? Então é uma escolha, uma intenção que você coloca e se permite a vida te mostrar o caminho. Porque a experiência da vida é isso. Se eu souber tudo que eu vou fazer daqui ou até o resto da minha vida, qual o sentido de eu fazer? Não tem mais surpresa na minha realidade. Porque o que me empolga hoje é a experiência de cada momento que eu vivo diferente. É algo que me surpreende, é algo que eu me conecto, é algo que me dá empolgação de fazer e eu não sei o que fazer. E quando eu percebo, eu já tô fazendo porque eu tive clareza. Então você entende que é essa a empolgação da vida? Eu vi uma entrevista da Virgínia e Anitta, as duas tinham certeza que ia ter sucesso na vida. E esse ponto que eu sempre também me conecto para identificar a certeza do resultado final. Porque nenhuma delas ficou duvidando e criando planos B, C e D para o que elas queriam. Elas só focaram numa única intenção, numa única empolgação e não se permitiram mudar de ideia. Se elas acessassem, eu acho que não vai dar certo. Se eu não for cantora, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Então deixa eu garantir aqui a outra coisa. Então você entende do porquê você sustentar uma ideia, você ir até o final com o seu objetivo, independente do que você tá vendo da realidade. Independente se a vida tá o caos e tá tudo falando pra você que você não pode. Você vai ainda assim sustentar a sua ideia pela sua empolgação, porque é o seu desejo viver aquilo. Então você não vai olhar as condições do que você quer. Você só vai sustentar a ideia, manter a firmeza. Não me importa, é isso e pronto. Não é difícil? Não me importa. Eu só vou se for assim. Eu só quero se for para viver isso. É a sua escolha e sua decisão. As pessoas que conseguem manifestar resultados, elas têm determinação, elas têm clareza e elas sabem aonde ela quer chegar. E por mais que venha o caos na vida dela, ela sabe que ela escolheu um caminho e ela não vai fraquejar. As pessoas que mudam de ideia, elas vê a dificuldade uma vez ou outra e já falam, não, eu vou mudar de ideia porque eu acho que aqui não vai dar pra mim. Você entende que aqui naquele exato momento ela também tá tomando uma decisão?
Ela está escolhendo viver outras experiências porque ela escolhe observar que esse caminho não é para ela. Então ela mesma sai da rota do desejo dela. Mas quando não importa o que ela está vendo, ela sustenta a ideia, aquilo vai ter que se confirmar na realidade dela. Agora já não importa mais tempo, não importa como vai acontecer. Ela só continua pisando e o caminho continua abrindo para ela, porque ela não duvida. Ela mesma não tira ela da realidade que ela quer viver. Ela continua seguindo o fluxo daquela realidade que ela quer vivenciar. Então é muito importante ter clareza e saber o que quer. Essa certeza, Jéssica, ela vem de interno, quando você confia no resultado final. O autoconhecimento dá muito essa certeza pra gente. Os nossos próprios testes com a nossa realidade dá essa certeza. Hoje eu tenho certeza do que eu falo porque eu vi, comprovei na minha realidade. Eu saí lá do fundo do poço e hoje eu sustento uma ideia. Se hoje eu sento aqui para gravar e falar o que eu acredito, é porque eu sustentei uma identidade que conseguia fazer isso. Porque por mais que a minha vida tivesse um caos, eu escolhi sustentar que eu ia fazer isso como minha realidade. Porque eu escolhi pela empolgação. A minha identidade me levou a escolher estar aqui falando e comunicando com a internet. Mas até um tempo lá atrás eu tinha dúvidas, eu não sabia o que eu ia fazer, eu ficava frustrada com a vida, então eu só fui buscando o autoconhecimento, até o ponto que eu entendi que eu tinha que escolher o que eu queria, saber aonde eu ia chegar para me sustentar a minha ideia, que foi o que me trouxe clareza para saber me perguntar o que eu realmente gostava de fazer e o que eu faria se dinheiro não fosse o problema na minha vida, se tudo já estivesse resolvido. E essa foi uma das minhas opções. Aí eu tive clareza e certeza para sustentar essa realidade. Então essa certeza, essa fé, ela vem do autoconhecimento de você mesmo e de como a vida funciona também. Você entende que tem 7 leis universais que regem essa realidade. Você entende que a primeira lei é a lei do mentalismo, tudo começa com uma ideia. E o seu primeiro trabalho nessa realidade é cancelar os pensamentos negativos, escolhendo a partir de agora só o que você quer viver. Então você vai cancelar tudo que você não quer na sua realidade, você vai bloquear todo o pensamento limitante e vai se identificar agora só com o que você quer ver daqui pra frente. Isso traz a certeza. Aí entra o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Você vai se organizar internamente para ver toda essa organização refletida na sua realidade. Então entra o autoconhecimento das leis também. Depois logo a gente vai entrar logo em seguida na causa e efeito. Você vai plantar uma causa positiva na sua realidade e o efeito vai ser o quê? Você corresponder na sua realidade coisas positivas, porque aí também tem escolha. Vocês entendem do porquê entender as 7 leis? É só para você entender como você vai reagir no seu campo mental, como você vai organizar suas ideias e o que você vai escolher daqui para frente. Só que agora você escolhe com consciência, você não tá mais aleatoriamente deixando a vida me levar. Muito pelo contrário, você tá tendo clareza, entendimento e sabendo aonde você vai chegar. Mas se você mesmo duvida da sua criação, você já decretou para você mesmo, você está escolhendo não manifestar, porque você duvidou e você já aceitou que aquilo não vai acontecer. A dúvida é só um direcionamento para nos mostrar se a gente está confiante ou se não está. Duvidou, questionou, você já não está aceitando o resultado final. Você ainda está oscilando de realidade em realidade. Aí você não pode, né, Antônio? Porque você entende que tudo isso que você está vendo aqui é um efeito do seu passado, que você foi criando aleatoriamente, sem intenção, deixando a vida me levar. Toda vez que você observar a realidade, você lembra que isso é só o passado. Porque o seu futuro é o que você sustenta agora e o que você escolhe daqui pra frente. Isso, tudo que você ainda tá enxergando aqui, só são reflexos do seu passado que você criou sem consciência, sem perceber. Você estava no piloto automático dos seus antigos padrões. E a partir de agora, você só tá enxergando uma vida diferente daqui pra frente. Só que se você continuar alimentando essa limitação, então, automaticamente, você vai ficar mais presa, condicionada nessa realidade. Porque você ainda está observando o que você não quer. Por isso que você aprende a não reagir. Por isso que é muito importante você focar em você mesmo. Você vai tirar o foco do que está te agonizando agora e vai fazer outra coisa que te empolga. Tudo que tá disponível para você fazer, que de fato vai tirar sua atenção da limitação, do sofrimento e vai focar em outras coisas. Só o simples fato de você estar aqui agora, não observando o que você não quer e nem reagindo a isso, você já está permitindo o fluxo trabalhar na sua vida. E o seu trabalho aqui é só não bloquear nem barrar o fluxo. É só se permitir deixar receber.
Daí você usa o seu tempo, a sua vida, você vai ler, você vai dançar, você vai cozinhar, você vai se divertir com a vida, você vai fazer todo o resto que a vida tá te propondo agora. Só esquecendo o detalhe de não observar o que você não quer, que é reagir à realidade, entende? É só tirar o foco. Interter com outra coisa, você já tá permitindo o fluxo trabalhar. Oi, Esther, boa noite. A milionária é externa, eu já decorei, né? Tenho certeza que eu já decorei. Deixa eu ver aqui no meu papelzinho. Nem sei onde tá meu papel, gente. Sumiu. Mas se eu não me engano é isso. Tenho certeza que eu já decorei. E é isso. Nem sei. Oi, Valéria. Boa noite. Seja bem-vinda. As meninas que estão chegando. Pra onde nosso espírito vai quando morremos? O nosso espírito, que a gente chama de espírito, Raquel, é a nossa consciência, né? E ela nunca morre. Ela continua vivendo a realidade uma após a outra, na minha percepção hoje, tá? O que eu entendo, o que ressoa com o meu entendimento é o quê? Que eu sair dessa realidade, automaticamente eu vou continuar vivendo a minha experiência em outra realidade. Pra mim, vai ser igualzinho no filme que eu sempre falo aqui pra vocês do Free Guy. A minha consciência dormiu aqui hoje nessa realidade, acorda amanhã numa realidade quase igual a essa e eu vou sempre achar que eu tô acordando de um sono. Até eu falo que pro meu marido às vezes, falo assim, quem garante, amor, que eu nessa noite aqui eu dormi em alguma realidade ou saí de lá e eu acordei aqui agora e só tô continuando como se eu tivesse só acordado de um sonho. Quem garante? Ninguém garante. Mas no meu entendimento isso ressoou com o meu campo, então eu acredito que é uma verdade pra mim. Eu saí de uma realidade que eu tava sonhando lá, que eu achei que era um sonho, tava tendo aquela experiência e automaticamente eu morri lá, aconteceu alguma coisa e automaticamente eu só caí aqui e continuei de novo. Então quem garante pra mim que também não é assim? Então eu prefiro acreditar nessa teoria, pra mim faz sentido, sabe? Oi, Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Eu já tive em outra realidade. Antes já estivemos em outras realidades. Sim, eu acredito que até em sonhos, muitas das vezes, a nossa consciência está vivenciando aquela experiência naquela realidade. Porque o nosso corpo físico ficou aqui nessa dimensão, nessa realidade. Mas automaticamente a consciência ela está saltando de realidade em realidade. A diferença é que a gente projetou essa lembrança, então a gente lembra. E tem sonhos que são tão aleatórios, totalmente diferentes da nossa realidade. Então eu tenho certeza que é a nossa consciência naquele exato momento vivendo aquela experiência daquela realidade. E quando a gente acessa aqui de novo, a gente só traz a recordação, aquela memória, né? Mas pra mim faz total sentido isso. A consciência durante a noite ou quando eu durmo, ela tá saltando de realidade em realidade, observando as outras realidades possíveis. Pra mim é esse entendimento hoje. Faz sentido pra mim. Pessoal que tá curtindo, quem puder tá dando curtidas, tá? Ajuda bastante aqui o meu canal, tá? Então, vocês entendem que tudo é possível? Hoje eu não duvido de nada. Muito pelo contrário, me vem uma ideia nova, eu fico me questionando, eu fico procurando respostas. Eu pergunto, eu falo pro universo, me mostra com clareza. Eu peço as respostas, porque eu sei que não existe vazio de nada no universo. Na vida não existe vazio, não há nada que tenha que ser, não seja preenchido. E até uma dúvida minha, ele vai ter que esclarecer, porque eu estou intencionando ter um entendimento. Então até disso, às vezes vocês vão fazer perguntas e vocês vão ter que ter resposta, seja por um vídeo, seja por uma mensagem de texto, seja por um filme que você está assistindo, tudo tem sentido. A gente só... Cada coisa, pessoas que nunca vimos, é bem cabuloso. Sim, se você começar a observar a sua realidade hoje, você vai ver que tem muitas coisas que ninguém se questionava antes. Mas quando você passa a estar consciente, você começa a perceber sincronismo nas informações, né? Automaticamente você começa a perceber que isso faz sentido. Opa, antes eu não percebia isso, mas agora eu percebo. Hoje eu observo muitos sonhos, então eu percebo que tem coisas totalmente diferentes ali. Então a gente acessa literalmente com consciência outras realidades a todo momento. Assim como a gente estando presente aqui. Quando você se percebe, parece que você fica estranho no meio do dia. Do nada você tem um déjà vu. Do nada você pensa que pensou uma coisa e ao mesmo tempo o que era, o que aconteceu. Então, são saltos de realidade em realidade que são imperceptíveis às vezes pra gente. Mas uma hora e outra a gente pega essa mudança assim meio que de relance. Até uma coisa que às vezes você pega uma caneta e você tem certeza que você deixou num lugar. Por que que quando você vai achar aquilo que você estava procurando estava num lugar totalmente aleatório que você nem imaginou que poderia estar? Que não faria sentido na sua realidade estar naquele lugar.
porque automaticamente não é a mesma realidade que a gente está projetado. Aquela realidade ficou naquele bloquinho lá atrás. A consciência já avançou um monte de bloquinho aqui na frente e automaticamente a gente tá aqui consciente nessa outra realidade. Até o meu corpo, da Érica, que estava aqui hoje mais cedo, não é a mesma realidade. Eu já sou uma nova versão, de uma nova realidade, de um outro momento, porque de segundo em segundo, nanosegundo aqui tem o movimento da consciência. E não é o meu corpo físico que se move, mas a consciência que está projetando o foco dela conforme a sua intenção racional de bloquinho em bloquinho. Por isso que quando você escolhe observar uma limitação, você está intencionando o bloquinho da realidade que você tem a limitação. Por isso que quando você quer acessar alguma coisa, você só vai intencionar aquilo que verdadeiramente você quer viver. Porque a consciência, ela só observa que você intencionou. Intencionou, ele vai direcionar a atenção dele para aquela realidade, entende? O que é déjà vu? Para mim, hoje, no meu entendimento, Emerência, o déjà vu é só esse salto de realidade que a nossa consciência, que a nossa mente racional percebe. A gente está aqui presente, consciente, na hora a gente dá um salto. Então, esse déjà vu, para mim, tem sentido de ser isso, o salto da realidade. Olhei na mochila dela várias vezes e não tava. E pasme, quando foi a noite, estava na mochila, não é? Já aconteceu várias coisas isso comigo, aconteceu com a minha irmã também várias vezes, algo que ela procurou, que estava na mochila dela quando ela ainda trabalhava, CLT, e quando ela foi achar, estava exatamente no negócio de sapato dela dentro do guarda-roupa. Ela falou assim, nunca na existência teria possibilidade de estar aqui, porque eu levei pro meu trabalho. E quando ela percebeu, ela falou assim, tá vendo como a realidade muda a cada segundo mesmo? Naquela realidade, aquela versão dela tinha colocado dentro do negócio do sapato, acho que era um foninho de ouvido, sendo que estava na mochila dela. Então, toda hora, se você perceber, tem uns saltos de realidade. Só que é tão imperceptível e todo mundo tá tão no piloto automático que passa despercebido. Só que quando você está consciente, você vai pegando as falhas. Você percebe que tem coisa diferente. Então, é muito legal. Então, daí você passa a acreditar que essa realidade, ela não é fixa. Ela é mutável. Mas não é você, o físico, que muda. É só a projeção da sua consciência que vai saltando de realidade em realidade. Sim, isso é só para comprovar essas teorias pra gente mesmo. Porque você vai entender que nada aqui é do jeito que falaram, que tudo aqui sempre tem algo mais. É essas perguntas que me levam a buscar cada vez mais o conhecimento e o entendimento da realidade. Foi essas as minhas dúvidas que me fez buscar lá atrás para me sair do fundo do poço. Sabe, entender e sempre ter uma pulguinha atrás da orelha me falando, não, a realidade tem que ter algo mais, não pode ser só isso. Eu não aceitava ser só aquilo a minha realidade. O que eu costumo fazer quando estou desalinhada? Eu lembro a todo momento, porque eu já estou consciente, eu entendo que isso é algo que eu estou passando e vai passar. Eu entendo que é algo para o meu crescimento e expansão, porque eu entendo que tudo tem a polaridade, que é o princípio da polaridade. Eu escolho ver o positivo de tudo, então eu entendo que aqui tem crescimento para mim. E quando tá naquele dia que a energia tá muito densa, eu vou assistir, eu vou ver série, eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou fazer qualquer coisa que me tire daquele pensamento. Não consegui com nada disso, nem com o Ho'oponopono, aí eu vou dormir. Eu coloco qualquer coisa no meu celular para me escutar e eu apago. Daí quando eu acordo eu tenho certeza que eu vou estar bem. Então automaticamente é o que comprova para mim. Daí eu já acordo uma outra versão também. Porque eu escolhi tirar o foco do meu observador da minha limitação ou do meu problema. O que estava tirando minha paz. E automaticamente eu só escolho focar em qualquer outra coisa. Só para mim não sustentar a ideia de limitação, de medo, de angústia de alguma forma. Porque isso vem para todo mundo, não importa o conhecimento que você tem. Em vários momentos da sua vida você vai ter oscilações, porque aí entra a lei do ritmo. Tudo vai oscilar para ter o crescimento, para ter expansão, para mim saber o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então vai ter a polaridade e o ritmo sempre, assim como as 7 leis. A causa e o efeito, a vibração, a polaridade, o gênero, entende? Então as leis estão aqui e ninguém foge delas. Por isso que eu sempre falo, o mínimo que você tem que saber é as 7 leis de cor. Entendeu isso? Você para de reagir à sua realidade. Você vai se perceber até no momento que você estiver desalinhado. Então, automaticamente, você vai perceber que é só uma lei que você está passando e que você não vai se identificar com ela, porque ela vai passar. Principalmente a lei do ritmo, que é onde incomoda todo mundo. Onde você literalmente tem o seu caos ali,
porque vai ter um grande salto ali de entendimento e de consciência. Então você vai usar a lei da polaridade junto com o ritmo para entender que ali é só para o seu crescimento e expansão, porque tem algo bom para você, porque tem entendimento, tem experiência. Por isso que é muito importante, aprendam as leis, é o mínimo que você faz para você nessa realidade, aplicar as 7 leis na sua realidade. Tudo que você tá passando, eu falo isso porque hoje tudo que eu passo, eu vejo as leis, eu lembro. Eu falo, eu tô passando pelo ritmo, tá bom, mas eu escolho o que vai dar certo. Nossa, eu tô aqui pensando negativo, eu escolho cancelar esses pensamentos porque eu sei que daqui vai sair a minha outra realidade. Então você entende que quando você decora isso, você já não reage, você se percebe nos seus momentos. Então o autoconhecimento ele vem para isso, para libertar a gente da limitação e pra gente escolher o melhor da nossa realidade. Porque a partir de agora você despertou, você está consciente, entende? Então é você que fica no controle da sua vida agora. Você sai de um padrão de piloto automático e automaticamente começa a comandar a sua vida, entendendo que tudo vai ser sempre o melhor para você, entendendo que você não vai acessar e nem permitir ideias negativas, entendendo que se tá difícil você concordar com o que você tá vendo, automaticamente você vai escolher ver outra coisa agora. Você só tira o foco do que você não quer e se permite acessar o que você quer agora, porque só basta uma intenção. A mente é a causa e a vida é o efeito. Então, para isso que o entendimento serve, tá? Para você não reagir. Boa noite, Ellen. Boa noite, Meiroca. Pintando a casa e aprendendo, com certeza. O intuito é estar sempre intencionando o entendimento. Eu, muitas das vezes, quando eu tava fazendo comida, alguma coisa, 24 horas do meu dia, eu tava ali, ou Ho'oponopono, ou vendo a live de alguém, ou ouvindo palestra do professor Hélio Couto. Então, eu usava todo o meu... Até pra lavar o banheiro, eu levava meu celular, ficava lá escutando o canal do Corvo Seco, vendo aquelas teorias deles, o entendimento. Então, você tá intencionando o entendimento e a expansão. Então, automaticamente, você está focado nisso. Então, cada vez mais você vai acessando realidades de maior entendimento, de maior expansão. É só a intenção, é só você focar no que quer, literalmente. Eu também faço, a Helena, eu também sempre faço isso até hoje. Boa noite, Lidiane. O que você... Ana Kézia, deixa eu ver o que você falou. Depois que descobri que meu filho é autista, parece que ele piorou. Parece que ele piorou. Não é que ele piorou, Ana Kézia. É porque você escolheu observar ele como limitação. Porque até como você percebe o seu filho e projeta a realidade que ele está vivendo. Vamos supor, você até então agia normalmente com ele. Quando você teve essa observação dessa realidade, você começou a observar ele diferente. Então ele vai se comportar conforme a limitação que você está impondo para ele. Se você aceitar agora que não aceita essa realidade, que ele está bem, que cada dia ele melhora, você vai enxergar isso dele e automaticamente ele vai se comprovar assim para você. Porque até o jeito que o outro se comporta é você que está sempre criando. Então até essa percepção de você achar que ele piorou é porque você está observando a limitação dele. Você tem que passar a enxergar ele sem limitação, porque a consciência, ela pode tudo, ela é saudável, ela é próspera, ela já é tudo. E seu filho também é essa consciência. Ele só está vivenciando uma experiência dessa identidade que nessa realidade em particular ele tem uma certa limitação. Mas todas as realidades possíveis do seu filho também existem. Aquele tem alguma coisa que ele não tem, aquele é assim, aquele é assado. Só que você, como consciência, tem que escolher o que você vai focar da identidade dele. Porque você escolhe agora que versão dele você vai experienciar. Se você perceber ele sempre melhorando, cada dia melhor, cada vez mais independente, é isso que você vai comprovar na sua realidade. Mas enquanto você enxergar ele e criar aqui dentro alguma limitação para ele, isso só vai se comprovar na sua realidade com o comportamento dele. Porque até o comportamento dele, a todo momento, é você que está criando. Quando vocês entenderem que toda essa realidade aqui é uma ilusão, é um holograma de informações que só se projeta conforme você cria aqui e aceita aqui dentro, você vai entender que já não tem mais limitação para nada. Você mudou um pensamento sobre como você vê a pessoa, como você vê a vida, como você vê tudo, automaticamente essa energia aqui toda ela muda. Porque isso daqui é só um holograma da nossa tela mental aqui. Por isso que a mente é a causa e a vida é o efeito. Mudou até como você enxerga as pessoas, o que você pensa delas, automaticamente o seu externo tem que corresponder a isso. Então você cancela toda a limitação que você acreditou aqui dentro, muda esse diálogo interno e automaticamente agora você vai criar diferente.
Criou diferente, você aos poucos vai perceber essa melhora sim, porque tem que ser instantâneo. Você agora está escolhendo observar uma outra versão do seu filho. Então é isso que o seu observador vai focar, no bloquinho da realidade que ele se comporta conforme você aceitou aqui dentro. Sim, estou nessa fase de começar a decorar. Sim, você vai internalizar e vai sustentar todas essas ideias até isso se tornar o seu piloto automático. Para quem não entende, tem dificuldade até de ler um caibalho, alguma coisa, eu tenho um e-book bem simples aqui no link da minha bio, do jeito que eu entendi e do jeito que eu aplico a realidade, essas leis na minha vida. Então, quem se sentir à vontade e precisar, tá no link da bio, tá? Ele é um valor bem simbólico e ele é bem prático. De uma criança de 8 a 10 anos, ela lê e ela entende, tá bom? É porque é do meu entendimento, conforme a minha facilidade de entender. Boa noite, Lidiane, já dei. A Ana Kézio, o que você disse sobre isso? Deixa eu ver se eu já te respondi. Ah, já, acabei de te responder. A Esther, não sei se perguntei, posso fazer uma pessoa ter um bebê? Desculpa a pergunta. Você pode tudo, Esther. Você lembra que tudo é possível para aquele que crê? Se você tiver a confiança de projetar uma realidade que a pessoa tem e sustentar essa ideia, você vai se acostumar com essa ideia, sempre se lembrando da pessoa, que a pessoa tem um bebê. Automaticamente, quando você se perceber, a realidade vai colapsar e você vai saltar para a realidade desse resultado final. Por isso que é muito importante vocês terem a mente aberta para entender que tudo isso daqui não é estático, não é fixo, que tudo é mutável, nada é permanente, porque conforme você observa e cria uma nova ideia que você quer aceitar, é essa a realidade que vai colapsar para você. Porque entende que não é o corpo físico que se move em nada, a matéria toda aqui ela é fixa, quem salta de realidade é a consciência. Vocês podem perguntar, podem pesquisar, perguntem pro ChatGPT, perguntem, conforme vocês vão entendendo. E ele vai falar com clareza para você. Tudo é possível de mudança, até se você aceitar que uma pessoa que já foi dessa realidade e ela tá viva e você não duvidar por um segundo, você vai acessar essa realidade da pessoa estar viva. Automaticamente, ninguém vai lembrar, não existe a versão dela que morreu, vai parecer que ela sempre esteve ali e até você vai começar a acreditar nessa versão. Para você vai fazer como se fosse um déjà vu. Nossa, mas eu achei que essa pessoa não existia aqui. Então até você vai se misturar com essa nova realidade e aos poucos você vai esquecer daquela outra que você decidiu esquecer, entende? Então tudo é possível para aquele que crê. Eu gosto do exemplo da passagem de Jesus Cristo, na passagem de que ele fala, é Lázaro, né? É Lázaro, que eles falaram para ele quando ele chegou na cidade que Lázaro tinha morrido. Automaticamente ele não aceitou o depoimento externo que as pessoas falaram para ele. Daí eles ainda falam, não, mestre, ele já foi, já faz 3 dias que ele está lá, já está até fedendo. E ele vai até o local que ele está e fala, não, removam a pedra. Automaticamente ele só fala, Lázaro, levanta e anda. Por quê? Porque ele já tinha um entendimento metafísico de que tudo existe e que tudo se comporta conforme ele observa. Ele só falou levanta e anda. Por nenhum momento ele questionou nem duvidou que ele não estaria vivo, porque ele escolheu se identificar com a realidade que Lázaro estava vivo. Então isso teve que se comprovar para ele. Então todas as infinitas possibilidades existem. Se você escolher sustentar essa ideia, não duvidar por um segundo e só aceitar que de fato é, isso vai ter que se comprovar para você. Por isso que tudo é possível para aquele que crê. Oi, Camila, boa noite. De nada, Esther. Nunca tinha pensado dessa maneira sobre holograma. Muito interessante, faz todo sentido, sim. Conforme vocês têm o entendimento, vocês vão entendendo que a realidade ela é muito maleável. Conforme você observa, intenciona e você vai percebendo a realidade, ela vai se comprovando para você. Por isso que hoje eu tenho propriedade para falar o que eu falo, porque eu fiz os meus testes. Eu não tô aqui para convencer ninguém. É a minha verdade, é de mim para mim. Até o fato de eu estar aqui hoje, eu tô intensificando o meu entendimento até para mim, porque quando a gente ensina, é uma forma muito mais rápida até da gente internalizar. Então é de mim para mim também, entende? Então cada um faça o seu teste e vai confirmando na sua própria realidade, porque ela vai ter que se comprovar para vocês também. É sim, Raquel, você tá 100% focado
na mudança da sua realidade. Então, o seu propósito está sendo a expansão e o crescimento. Por isso que quanto mais parece que você busca o entendimento, você vai vendo, parece que mais informação vem. E como parece que continua chovendo informação, porque você está alinhado, o seu observador está só observando que você está acessando realidades que cada vez mais você entende, que você está aberta para isso. Então, você entende que tudo é o objetivo do seu foco e atenção. Então, é o seu algoritmo que tá trazendo tudo que você tá intencionando. É igual se você observar, às vezes você olhou um perfume na rede social que o povo tá comentando, que nossa, esse é bom e não sei o quê. Daí você intenciona, fala, nossa, achei interessante, e você esquece. E parece que todo lugar que você entra depois, você tá conectada com aquela informação, ela começa a chover na sua realidade. Bastou 1 segundo, 10 minutos que você observou alguma coisa, o resto vai vindo pra você como consequência. É igualzinho o algoritmo das redes sociais, vocês já repararam? Uma única coisa que você observa por um minuto, ele entende que você deu atenção. E automaticamente o algoritmo da plataforma só começa a enviar sobre aquilo, porque ele entendeu que você olhou aquilo, você focou sua atenção. A realidade é a mesma coisa, igual o exemplo da borboleta amarela. Focou na borboleta amarela, lembrou dela 1 segundo, 1 minuto, você vai ver que ela vai se comprovar na sua realidade. Ela vai começar a aparecer para você, seja em desenho, seja pessoalmente, seja em algum meio, ela vai se parecer para você. Porque é o seu algoritmo, é a sua intenção. Por isso que todo mundo sai desse aprisionamento mental achando que tudo é regras, tudo é padrão, que tem que ser igual para todo mundo. Não tem. É conforme o grau de consciência de cada um. Até a historinha de cada um, de trauma e drama que cada um conta para si, não é verdade. Por isso que é maleável. Por isso que se a pessoa não tá entendendo aquilo, ela vai mudar uma crença, um ponto de vista e ela vai passar a entender diferente. Na mesma hora ela colapsa uma identidade diferente. Uma identidade que ela já não tem mais aquela limitação. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa não consegue sozinha, ela me procura, ela agenda e ela faz uma consultoria. E toda vez eu sempre termino e a pessoa fala, gratidão por transbordar na minha vida. Porque ela só tá transbordando um entendimento, porque já tá tudo aqui, eu só tô mostrando a clareza da onde ela tá errando. Por isso que eu entendo que é muito necessário o entendimento, o autoconhecimento, buscar a verdade, porque a verdade liberta cada um. Entende? Então, conforme você tem clareza da realidade, você mesmo não se coloca mais no lugar de não poder, de não ter, de não ser capaz. Você só escolhe observar a realidade de que é possível para você. Então, você está se identificando com isso agora, com a realidade que você sabe que tudo é possível. E eu sei que é possível para mim, porque se surgiu o desejo, eu estou alinhada com isso. Até o fato de você desejar algo, querer algo, está mostrando que aquilo está vindo para você, que está no seu campo. Então, em algum lugar da realidade, aquilo já está acontecendo. Naquele bloquinho de realidade, já está acontecendo aquilo. E você já está alinhada vibracionalmente para receber disso, entende? Então, você está conectada. Não é acaso que você quer alguma coisa, alguma pessoa, alguma manifestação. É porque é um convite da vida te mostrando, opa, vamos viver essa experiência e vamos chegar até lá. Vamos viver essa historinha, entende? Boa noite, Isis, seja bem-vinda. Pessoal, quem puder tá curtindo aqui, tá? Isso ajuda bastante, tá bom? Quem puder tá dando aqui pelo menos as curtidinhas já ajuda bastante. Que o algoritmo aqui da plataforma, ele vai entender que o meu conteúdo é relevante, que vocês estão gostando e vai entregar para mais pessoas também esse conteúdo, tá? Eu queria ativar um arquétipo, queria ser mais confiante e ter mais amor próprio. Você olhou lá na página do Arqueton, o Antônio, que eu sempre indico? Não ganho nada pra isso, mas eu gosto muito da página dele, por isso que eu indico, tá? Tô curtindo com 2 dedos. Ai, obrigada, Esther, gratidão mesmo. Então, como você quer empoderamento, depende, daí você vai ter que fazer os seus testes. Então, automaticamente você quer ser mais confiante e ter mais amor próprio. O arquétipo é só uma ferramenta também, tem vários. Tem Cleópatra, tem Afrodite, tem vários que ajudam no seu... Você pode até usar mais de um. Mas você observa sempre o lado luz e o lado sombra se ressoa com o seu campo. Outra coisa que ajuda muito no empoderamento e no amor próprio é o autoconhecimento. Você saber quem você é, você entendendo que você pode tudo, você se amando e se respeitando em primeiro lugar. Porque tudo que você quer de fora, você vai ter que dar primeiro para você. Lembra que tudo fora é só correspondência, que é o nosso espelho? Automaticamente, se tudo é um espelho, você vai colocar tudo dentro de você, o que você quer, autoconfiança, amor próprio, empoderada, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu posso tudo.
Você vai reforçar essa ideia, essa autoconfiança pra você a todo momento. Todo dia que você acordar, você fala, vamos que eu sou maravilhosa, que eu sou linda. Eu até vi hoje, eu passei na casa da minha madrasta, ela tava assistindo o programa lá, não sei o que, da Globo lá de 60 anos, passou a parte das vilãs que estavam lá competindo, não sei o que, tem a Nazaré Tedesco. Eu gosto muito dela, do papel dela naquela novela. Sabe o que eu olhei naquela hora, quando ela olha assim, que ela era uma vilã, assim, como se fosse uma psicopata, né? Mas ela olhava no espelho assim e falava assim, nossa, gata, gostosa, e mandava beijo pra ela. Só que nesse ponto ela tava tendo um alter ego bem direcionado. Ela tava se empoderando. E essa capacidade de se empoderar é que faz os outros enxergarem essa energia. Porque tudo que você quer de fora, você vai projetar pra você mesmo. Você, por mais que você não goste do que vê, você vai olhar pra você mesmo no espelho, porque eu acho que funciona muito, pelo menos pra mim. Você vai olhar pra você e você fala, nossa, Érica. Você vai falar pra você, Antônia, você é maravilhosa mesmo, você é um prêmio, você é um troféu. Como você é gata, você vai empoderar a sua identidade, porque isso vai se tornar tão comum pra você que depois a realidade ela vai corresponder a isso. Você vai, eu te garanto, você vai ver as pessoas de fora falando as mesmas coisas que você fala pra você, porque tudo que eu projeto pra mim hoje, as pessoas só repetem as mesmas palavras que eu falo pra mim mesma. É incrível, a realidade ela só espelha o que você faz, é literalmente um espelho. Por isso que aquela pessoa que se acha feia, se acha pra baixo, acha que não é capaz, que não merece, a vida comprova isso pra elas. Automaticamente a pessoa nem é tudo aquilo, mas só dela se sentir gata tem alguma coisa que chama, porque é a energia e a intenção dela. Então tudo que você quer ver aqui fora, você vai dar pra você mesmo. Amar uns aos outros como a si mesmo. Você vai se amar tanto e se apaixonar tanto por você, que essa energia ela expande, e é isso que vai chegar lá na frente. As pessoas não enxergam o seu físico, ela enxerga aquilo que você enxerga de você mesmo, entende? Então tudo isso é de dentro pra fora. O amor próprio e a autoestima é de dentro pra fora, sabendo que você é única, que você é exclusiva, que na infinidade do universo nunca vai existir ninguém igual a você, porque você é única e exclusiva. A consciência escolheu esquecer tudo para ser única e exclusiva como eu, como você. Nunca vai existir ninguém na existência igual a você. Então você é um troféu, é um prêmio. E é assim que você tem que se enxergar. Para todo o resto te enxergar assim também, tá? Boa noite, Maria. Boa noite, Gabriela. Como faz para descobrir qual é o nosso propósito? Tendo clareza, Emerência. Saiba quem você é. E se pergunte o que eu faria se tudo já tivesse resolvido. Comece a ser verdadeira com você mesmo. Tenha um objetivo claro respondendo essas perguntas do que você quer ver daqui pra frente. Ah, mas eu não consigo. Você ainda não tá tendo clareza. Ah, mas eu tenho alguma coisa que me bloqueia. Você tá alimentando uma crença. Por isso que o que eu falo aqui é muito geral. E pra mim saber qual que é o seu real problema, o que você tá alimentando, eu preciso ouvir o que sai da sua boca. Eu preciso saber que história você tá falando pra você mesmo, pra me mostrar pra você aonde você tá errando. Por isso que é muito importante. Aqui eu só consigo passar um geral. Por isso que a consultoria individual, ela é pra cada um direcionado. Ah, falando nisso, eu tive a inspiração de fazer eu tive vários pedidos, eu vou fazer uma consultoria coletiva. Pra quem não pode fazer uma individual ou no momento não tá escolhendo fazer isso, vai ter consultoria coletiva, que vai ser de 5 em 5 pessoas, vai durar em média 2h30 a 3 horas, e ela vai ser no valor de R$150. Então a gente vai marcar uma hora que todo mundo que escolheu participar desse grupo, vai ser 5 pessoas, a gente vai trabalhar nas crenças coletivas num grupo de 5 pessoas, tá? Quem tiver interesse, depois me chama aqui no link da bio, no WhatsApp, ou manda num direct aqui, eu adiciono vocês lá, ou vocês me chamam no WhatsApp, e a gente vai fechar um grupo de tal hora pra gente fazer esse atendimento coletivo, tá? Sempre os grupos serão de 5 em 5 pessoas, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, e até o próprio grupinho dessa egrégora aqui formado de 5, talvez vai ser a conexão do que cada um precisa espelhar para entender até no propósito do outro, tá? Então a gente vai fazer um atendimento de grupo, tá? De 5 pessoas. Eu e mais 5 pessoas, tá? Quem tiver interesse depois me chama. Eu não consigo fazer isso. O que, Raquel? Eu perdi o que você não consegue fazer. Deixa eu ver aqui. Desse mesmo jeito.
Amores de 4 patas. Fico muito ansiosa com situações que demoram a se resolver, como quando mandam um produto errado. Parar de sofrer com isso. É porque aqui, amores, você tá querendo ter controle do processo. Você tá projetando o seu medo num excesso de controle e isso gera ansiedade. Porque no fundo o excesso de controle e ansiedade é só uma projeção do medo disfarçado. Você tá com medo de não sair do jeito que você queria, de você não receber o reembolso, ou de você não receber o produto. Tudo é um medo e tudo isso é uma mentira, entende? Então, automaticamente, é só um medo que você está sustentando. Até o excesso de controle de tudo que você tem é porque você tem medo de não chegar no resultado final, de não sair do jeito que você quer, porque você quer controlar cada passo, entende? Pessoal que tá curtindo, muito obrigada. Quem não tá curtindo e puder dar umas curtidas aqui, ajuda bastante, tá? Então você entende que tudo que eu projeto controle é só um medo de não ter o resultado que eu espero? Mas quando você entende que você é a consciência que cria tudo e acessa o resultado final, você só aceita o resultado final do que você quer. Não, eu quero tal produto, vai chegar, já deu certo. Toda vez que você lembrar e sentir ansiedade ou medo ou frustração, só observa quem disse. Pra mim sempre chega do jeitinho que eu quero, pra mim sempre dá certo. Eu não perco uma encomenda. Então você vai mudar esse diálogo mental e vai empoderar essa sua decisão. Não, pra mim sempre dá certo. Eu não perco uma encomenda, eu não perco um reembolso, eu não perco nada, entendeu? É você que escolhe não se identificar mais com isso. Fala mais sobre alinhamento com desejo. O alinhamento é você se identificar com aquele propósito, você se conectou com isso é um convite da realidade que aquilo está disponível para você. Para você se alinhar com o seu desejo, aceitar que ele já está acontecendo, que ele é real, porque você não cria nada, tudo já está feito e você está só escolhendo ir até ele. Porque o movimento da vida que a gente observa, esse movimento de realidade, os passos que vão nos levar até esse resultado, é só uma experiência que a gente vai observar como nossa vida. É só para ter um propósito de estar vivo nessa realidade. Então, automaticamente você está escolhendo o objetivo final, porque surgiu o desejo, e esse desejo foi direcionado para você porque ele está no seu campo energético, você se alinhou com ele, então você aceita que já está feito. Agora, todos os passos vão te levar para a realização desse desejo, dessa manifestação, porque já está no seu campo. Por isso que você já não vai mais oscilar com o seu desejo, com o que você quer manifestar, porque você já sabe que ele está no seu campo e ele já existe, ele já está lá. Então, você não duvida mais. Porque se surgir o desejo, é um convite para falar, opa, eu tenho isso para você, então vem para cá. Observe isso daqui e vem comigo que eu vou te levar e vou te mostrar o caminho. É sobre isso, sobre a certeza do resultado final. Boa noite, Maria. Gabriela, boa noite. Antes relembrava do meu passado e não gostava muito. Hoje sinto gratidão. Sim, quando você literalmente tem um entendimento, você já não repreende mais o seu passado e você também não se julga por ele. Você entende que tudo que você vivenciou até aqui se tornou a pessoa e a identidade que você é agora. Então você agradece, você olha com olhos de amor por tudo que você passou, que se você não tivesse passado por isso, você não teria experiência e não teria clareza de enxergar o que passou, o que você gostou, o que você não gostou. Isso faz parte da sua história, do que você já viveu. Então você já não critica nem julga mais nada do passado, só entendendo que isso só é uma historinha que você tem como lembrança para dizer que você tem um passado, mas são fases suas que ainda tá acontecendo lá. Mas você agora escolhe não se identificar mais com aquilo e aceita que é só sua história passada. Daqui pra frente é só daqui pra frente, é só futuro. Então você ama e honra a sua trajetória por causa disso. São só suas escolhas, seus momentos que te trouxeram a identidade que você sustenta hoje. É verdade que o subconsciente pode mudar a nossa vida? Com certeza. Uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade. Mudou o foco do seu pensamento, cancelou pensamentos negativos, automaticamente você já vive uma nova realidade. Porque você para de se identificar com a limitação, com o que você não quer, e agora você escolhe observar só o que de fato você quer. Só o que de fato você quer viver nessa experiência. Porque entendendo que você é o observador que está olhando aqui e está criando mais do mesmo,
Você com esse entendimento, você já não vai mais olhar e falar, não, eu não tenho dinheiro pra nada, ai, meu dinheiro não dá pra pagar as contas, ai, eu não sou bonito o suficiente, ai, eu não tenho condições, ai, nunca na vida eu vou poder isso, jamais. Você entendendo que você observando isso, é isso que você vai viver. Mas você escolhendo agora, usando o seu livre-arbítrio para escolher viver uma nova história, você vai falar por mais que você não esteja vendo na sua realidade, porque sua realidade é só o passado que você criou inconscientemente. Mas a partir de agora, você só vai afirmar para você, agora eu posso tudo. Ah, eu quero isso? Eu vou ter. Eu quero comprar casa, carro, apartamento? Eu quero. Então, se eu tô desejando é porque já está disponível para mim, então eu vou ter. Agora, todos os meios vão se abrir para mostrar o caminho de como você vai acessar isso, porque a realidade está te convidando para isso, então você só vai escolher agora seguir esse caminho. Eu escolho que não importa o que eu tô vendo, já deu certo. Eu escolho que agora eu vou ser chamado em tal lugar porque eu quero trabalhar lá. Opa, eu escolho que agora eu vou empreender, eu quero ter o meu negócio, eu quero ser pessoa jurídica. Então é uma escolha consciente. Mas até então você estava indo, ai, a vida me deu isso, eu nunca vou poder aquilo. Você sai desse estado de limitação para entender que você pode tudo. Porque tudo é possível para aquele que crê a partir do momento que ele tem um entendimento. Quando ele conhece as leis que regem essa realidade. Quando ele entende que tudo são fatos que são mutáveis, não é fixo. Quando ele entende que ele não vai mais reagir à lei do ritmo, à lei da polaridade. Ele vai escolher ver o positivo de tudo. Então, por isso que o autoconhecimento liberta. Ele liberta porque ele te dá a liberdade de ser, ter e fazer o que você quiser nessa realidade. Mas enquanto você não entende, você é escravo do sistema. Você é escravo das suas próprias ideias e das suas próprias limitações. Porque o que aprisiona todo mundo aqui não é o sistema, não é a política, não é a vida. É só as suas ideias aqui que te limita. Se a partir de hoje você acreditar que você pode tudo, automaticamente você vai poder. Entende? Então, automaticamente você está se permitindo receber, fazer e ter o que você quiser. E só que enquanto você não permite, você não acessa coisas maiores, você não acessa oportunidades, vai estar na sua frente e você não vai enxergar, porque você está escolhendo não ter nem receber da vida. Mas quando você faz uma escolha consciente, aí tudo se abre para você. Por isso que é muito importante entender no mínimo as leis que regem essa realidade, tá? Nossa, Ângela, você é bem potente no dedinho, hein? Nossa, eu acho que eu nunca consegui dar mais de mil curtidas assim, não. Meu Deus. Eu sempre, quando eu tô na live da minha irmã, eu faço isso também. Meu dedo chega, dói. Nossa, dói demais. Eu também fico assim, com 2 dedinhos. Ah, vocês são demais. Eu adoro vocês sabem, né? Vocês são minhas companheiras fiéis. Obrigada, Isis. Obrigada, pessoal que tá curtindo, viu? Obrigada mesmo, gratidão. O pessoal que tá apoiando o canal, isso é muito, muito legal. Ajuda também a informação chegar para mais pessoas, né? Que precisam desse entendimento. Não sei por que meu canal ainda eu tava observando desse jeito, até as coisas do TikTok tem hora que flopa. E fala assim, mentira, nessa realidade não acontece isso, não é desse jeito. Mas até eu tenho que lidar com isso, né? Vocês sabem, né? A gente tem que observar só o que quer, não o que não quer. Por isso que eu nem me importo. Hoje eu só posto, só venho e faço live, eu não olho. Eu não dependo disso mesmo, né? Porque tudo é aqui na lei do mentalismo, né? Então, é só conforme a gente observa, tá? Até vocês têm que observar e aceitar uma identidade diferente aqui do meu canal, viu? Porque se vocês olharem e acharem que tá pequeno, tá alguma coisa, ele continua, porque vai comprovar na minha realidade também. Até isso é sugestionável na realidade, tá? Vocês têm que intencionar que tudo já deu certo, que os vídeos engajaram, essas coisas. Porque até o ponto de vista de vocês de limitação interfere na minha realidade. Até você ser uma pessoa acessível, você tem que ter um entendimento. Porque vocês ficam colapsando, através do pensamento de vocês interferem no que eu vejo, né? Sim, Felipe, o poder das palavras é muito importante, porque até a analogia da Bíblia fala que Deus fez tudo o que há com o poder das palavras. Ele deu comandos, né? E tudo fez, e fez-se o sol, e ele ordenou e fez-se o mar.
fez-se o céu, fez-se tudo com o poder das palavras. Por isso que até o que sai da sua boca mostra o que você está alimentando. Por isso que a primeira coisa que eu peço para a pessoa quando ela vai falar comigo, fala para mim qual que é o seu problema, a sua alimentação hoje, o que você julga de dificuldade. Porque eu vou saber toda a historinha que você está alimentando. Por isso que é muito individual. Por isso que a gente vai na raiz do que sai da boca da pessoa. Tanto para bom quanto para ruim. E a primeira coisa que eu falo para todo mundo, para de falar, de pensar e de falar aquilo que você não quer na sua realidade. Porque toda hora você está confirmando isso e está dando poder para isso. Porque a palavra, ela tem muito poder para tudo. Então você está usando essa energia, essa vibração energética da palavra, que é um comando que você está dando, para acessar coisas que você não gosta de limitação. Então observe muito o que sai da boca de vocês, é muito importante. Cancele qualquer pensamento e qualquer palavra que vai sair da sua boca que seja de limitação. Eu não tenho dinheiro, aí eu não consegui, tal pessoa não me veio, aí cancela tudo isso. Afirma diferente. Quem disse na minha realidade já me mandou mensagem. Quem disse na minha realidade já deu certo. Então você vai usar o seu poder para mantrar aquilo que você quer e não o que você não quer, tá? Tá vendo, Esther? É assim que eu gosto. Me ver com 10 milhões aqui no TikTok. Porque essa é a realidade que eu também confirmo, viu? Adorei a ideia e confirmei. Muito bem, é só isso que eu aceito como realidade. Assim é, assim está feito. Agora, está selado. Obrigada, pessoal que tá curtindo. Tá vendo? Já deu um up nas curtidas, hein? Subiu bem. Teve um dia que o pessoal tava tão animado que a gente chegou a 100k. Foi incrível também. Gratidão a cada um de vocês que ficou com o dedinho doendo lá, viu? Nossa, foi incrível. Aquele dia eu intencionei. Falei assim, eu queria tanto chegar a 100k hoje. Foi dito e feito. Nossa, foi incrível. Muito legal. Vocês entendem o porquê de você intencionar tudo o que você vai fazer? Porque você está observando o objeto do seu foco. Você está olhando e já está falando, não, eu quero colapsar essa realidade desse resultado. E até depois eu esqueci, fui fazendo, porque eu até perco noção de hora quando eu tô aqui em live. Nossa, às vezes eu fico 3 horas aqui, parece que eu tô a meia hora. O tempo parece que voa, o tempo se desdobra quando você faz o que você gosta, né? Então, automaticamente eu nem percebo. E aquele dia eu tinha esquecido, daí minha irmã até falou, olha lá, 100k, vamos lá. Deu certo. Tá vendo? As meninas que estavam aqui viu, né? Deu até câimbra no dedinho. Mas tudo é o poder da intenção e do foco. Por isso que hoje você intenciona tudo o que você quer e não o que você não quer. Porque é instantâneo e é muito rápido. O olho do observador é muito rápido. É 1 segundo já está feito. Então você nunca vai perder seu tempo com o que você não quer. Com informação ruim, com o que você não gosta. Muito pelo contrário. Se você sabe que é 1 segundo, escolhe observar o que você quer. Vai sonhar com a sua casa, com o seu carro, com o seu trabalho, com quanto você quer ganhar, aonde você quer trabalhar agora, o que você quer empreender, como você quer que o seu corpo seja. Vai intencionar tudo o que você quer. Então, automaticamente é você que está dando atenção para isso. Você está criando. A todo momento você está criando. Toda vez que eu vou falar algo em público, meu coração acelera bastante. É normal no começo, mas quando você se fazer isso ser normal pra você, daí vai ser automático, tá? É só um preparo, você só precisa se acostumar com essa sua versão que fala em público. Depois, quando você se percebe, se torna tão natural quanto respirar. Porque até quando antes eu não fazia live aqui, eu não gostava de ficar aparecendo como live. Eu tinha uma certa limitação. Eu tive que assumir uma identidade de que fazia lives todo dia, que vivia da internet aparecendo. Então eu levei um bom tempinho me adaptando e aceitando essa ideia. Eu sentava aqui, eu ligava a câmera, eu gravava meus vídeos, eu conversava comigo mesmo para mim aceitar essa ideia. Quando isso se tornou natural pra mim e eu colapsei essa identidade, um belo dia à tarde eu só sentei aqui e falei assim, eu vou fazer uma live. Foi instantâneo, foi um desejo que surgiu, eu só peguei o celular e vim. Então eu fui movida pra essa ação, porque eu internalizei o que eu queria, eu sabia o que eu queria. Eu já fazia vídeos, eu já gravava conteúdo, eu já estava me expressando de uma certa forma. Mas o meu desejo era aparecer e fazer live, porque eu gostava muito de ver lives também. Eu entendia a necessidade de estar aqui fazendo lives também, então isso me empolgou. Só que até nesse meio processo eu tive que trabalhar em mim essa autoconfiança, entende? Então automaticamente você vai intencionar que você é uma pessoa pública, que você gosta de falar para público, para pessoas, e você vai aceitando essa ideia. Quando se tornar natural para você, você vai perceber que você só vai lá e faz. Aí você já não sente mais isso. E até isso vai ser o fato de você se acostumar. A sua autoconfiança vai desacelerando isso daqui dentro de você, e daí se torna natural.
A Esther, tô achando que só eu existo. Mas no fundo é só você, né, ô Esther? Até todas as pessoas que chegam ao seu redor é uma criação e projeção sua. Porque como aqui tudo é um holograma, até eu aqui sou um holograma da vida de vocês. De alguma forma vocês me criaram e vocês presenciam a minha existência. Porque surgiu a necessidade de alguma coisa e você intencionou isso e eu apareci como essa informação. Vocês também são todos criação minha. Porque automaticamente eu estou criando e projetando vocês. Você entende que cada um é o NPC da vida de cada um? Eu sou o NPC da vida de vocês, vocês são o NPC da minha vida e cada um com o seu mundinho particular? Então é muito interessante. Tenho mais de 50 vídeos gravados, mas ainda não consegui. Aceita a ideia, Meiroca, que você vai conseguir. Você vai ter que internalizar essa sua identidade que consegue. Você afirma pra você todo dia. Eu vivo da internet, eu gravo vídeos todo dia, eu sou um sucesso na internet. Você vai se acostumar com essa nova identidade sua. Quando você se perceber, vai ser natural pra você, porque pra mim funcionou assim. Eu tive que trabalhar o meu racional, me empoderar, ter autoconfiança, afirmar pra mim meu autoconhecimento. Eu reforçava pra mim, mas eu já vivo tudo isso. Qual que é o meu bloqueio? Eu mesmo me perguntava. Por isso que hoje que eu falo aqui pra vocês, eu sustento a ideia. Porque eu tive que trabalhar tudo isso na minha realidade. Então, é tudo que eu apliquei em mim e funcionou. Então, faça os testes de vocês porque funciona, tá? Se como não existe separação e eu sei que vocês estão conectados com a minha energia, eu sei que vai funcionar para vocês também. Igual todo atendimento que eu falo, eu vejo pela história de cada um, que cada um sou eu em algum ponto da minha realidade lá atrás. E eu acho até engraçado, porque eu sei como resolver e abrir a mente dela naquilo, porque eu entendo que em algum ponto da existência era eu que estava vivendo aquilo. Então entende que aquilo eu estou sendo usada para salvar a mim mesmo de alguma realidade que ainda está vivenciando essa história. E esses pontos de realidade são vocês, cada um no seu grau, vivendo essa experiência. Eu já estou aqui, eu já tenho entendimento. Eu agora só estou ajudando as minhas outras versões na dificuldade delas. Então eu acho esse ponto de vista muito interessante. Esses dias eu tive essa informação e ressoou muito com o meu campo. Porque cada uma das pessoas reflete a minha história em algum ponto. Então é muito legal a experiência para isso. Hoje eu entendo que toda a limitação que eu passei é para mim chegar nesse ponto e poder buscar as pessoas que estão lá atrás. Porque aí eu sei o que fazer, eu passei por aquele processo, eu sei como direcionar. Então você entende que tudo teve um porquê, de tudo que eu passei de dificuldade, montou essa identidade que sabe o que fazer daqui para frente, porque é esse o sentido da vida. Toda limitação ela tem um propósito maior, vai ter um entendimento, um crescimento e uma expansão. Por isso que você escolhe a partir de agora ver o positivo de tudo, porque você sabe que ali tem propósito, tem crescimento, tem expansão de verdade. Boa noite, Andréa. Sim, Raquel, todos nós somos. Por isso que você projeta como você vai enxergar o outro. Por isso que você projeta como o outro vai se comportar com você. Porque tudo parte daqui como você cria aqui dentro. Você criou que aquela pessoa se comporta de tal maneira com você. É isso que você vai comprovar na sua realidade. Você internalizou que a pessoa te ama, te trata bem. Você criou tudo aqui. E aquilo lá só vai refletir. É igual o projetorzinho de cinema, o filme tá aqui dentro, a fita tá rodando aqui. O resto é só feixes de luz que transmite a imagem. Essa realidade é a mesma coisa. Então eu tenho esse entendimento, eu sustento essa ideia e pra mim faz sentido. Então faça você seus próprios testes pra vocês terem confiança nesse entendimento. Sim, cada um com o mundo individual mesmo. Quando você passa a enxergar a realidade, cada um com o seu mundinho particular, você vê que cada um conta a sua própria história, né? Cada um tem crenças diferentes, cada um vive experiências diferentes. Pode estar vivendo o mesmo trabalho e fazendo a mesma coisa, mas para ela vai ter um sentido e pro coleguinha vai ter outro. É cada um mesmo no seu universo particular. Teve um dia que eu tava no mercado, quando eu já tinha esse entendimento de que tudo é uma versão minha em algum ponto. Passou uma moça assim, ela tava bem acima do peso. Daí na mesma hora eu consegui sentir o que ela pensa. Daí me veio uma vozinha na cabeça e falou assim: essa pessoa é uma versão sua que também tá vivendo essa experiência. Então não existe separação.
Cada um que vive uma historinha é uma versão minha vivendo uma... É como se fosse um filme que tem várias versões de todo mundo e cada um tá vivendo uma experiência. Uma é gorda, uma é alta, uma é baixa, uma é linda, uma é maravilhosa, outra se acha mais feia. Então todas essas versões são as infinitas possibilidades de uma única coisa, que sou eu. Eu tô observando, então todas as infinitas possibilidades minhas existem, porque cada um que tá contando a sua própria historinha é uma versão minha em algum lugar. Por isso que fala que não existe separação e tá todo mundo conectado, né? A Isis, boa noite. Como funcionam as previsões do tarô na criação da realidade? O Isis, o tarô, ele é uma ferramenta que você acessa um campo das infinitas possibilidades. E para você vai chegar naquele momento a que está mais compatível com a sua vibração naquele momento. Então, aquela possibilidade que abre para você é um campo que está alinhado com sua vivência agora e com a sua experiência. Então, ela é uma das infinitas possibilidades do seu campo. A Simone, pior é criar realidade mentirosa que só existem na nossa mente. É por isso que você não pode criar a realidade mentirosa ou o que você não quer. Você só vai criar a que você quer viver, aquela que você escolhe vivenciar nessa realidade. E não uma criação ruim de algo que você não queira viver. Porque até o objeto do seu medo, aquilo que eu mais temia, sobreveio até mim. A consciência, ela não entende que você tem medo de viver aquela história. Ela só entende que você está observando aquilo. Então, ela vai trazer o seu objeto de foco, que é a sua atenção. Ah, eu morro de medo de bater o carro. Aí, todo dia eu saio morrendo de medo de bater o carro. O que naturalmente vai acontecer para comprovar a sua criação? Porque você está usando o seu poder de criar observando bater o carro. Em algum momento você vai ter a experiência de bater o carro. Porque tudo que eu mais temia sobreveio até mim. Então você não vai contar histórias que você não quer, só as que você quer. Eu te respondi, né, Isis? Você entendeu, né? Que eu falei das possibilidades, que é só uma versão no tarô, né? Oi, Ivete, o que fazer com pessoas frustradas e tóxicas? Aceitar que na sua realidade não tem pessoas frustradas e nem tóxicas. Elas só estão ali comprovando a sua criação aqui dentro, porque você ainda está observando que tem pessoas frustradas e tóxicas. É uma escolha sua aceitar que a partir de agora não tem esse tipo de pessoa na sua realidade. Você vai mudar o seu foco de observação para olhar o que você gosta. Então você isola, usa o seu superpoder que eu sempre falo aqui, que é um poder muito poderoso que nós temos, que é o de ignorar. Passa reto, ignora o que você não quer, só olha para o que você quer. Automaticamente você sai dessa realidade e vai ver só outra que você gosta. Entende? Nossa, Ângela, meu Deus, você é foda, né? Você é incrível. 3.200k de uma só vez, meu Deus do céu. Seu dedinho já tá shapeado a partir de agora, já, ó, montou a estrutura. Cara, ela responde pra tudo, pra quem é um livro. A informação nela tá no meu campo, então eu passo conforme o meu entendimento. Para mim hoje é muito mais fácil ter clareza dos pontos de vista. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês têm algo que não consegue, eu preciso ver o que sai da boca de cada um para saber como eu direciono vocês. Porque é muito importante, é como se eu acessasse o campo de cada um. Então eu acesso o campo vibracional de vocês, por isso que vem um entendimento. Interessante, então consigo modificar até acontecer as previsões? Sim, porque você também tá aqui e você tem o poder de decidir o que você quer ou o que não quer. Por isso que é até muito importante você decidir, não sei se você é taróloga ou se você passa por tarólogas, mas saiba bem a identidade da taróloga que você vai se conectar, porque tudo depende também do entendimento dela e das crenças que ela alimenta. Se é uma pessoa que sabe sobre a criação da realidade, ela entende que ela não vai colapsar para o consulente dela uma informação de limitação. Ela vai ver o que está disponível ali, se tiver algum alerta, e ela vai falar, ó, não haja de tal maneira, se atente, se eu fosse você não iria encontrar tal pessoa, não tomaria essa decisão porque está no seu campo. E agora com esse poder que você tem, obrigada, Ju. Então, com esse poder de decisão, você escolhe não seguir esse caminho que ela vai te mostrar que tem alguma limitação. E ela vai falar, só não faça isso, porque aqui vai dar ruim pra você. Ai, saiu um 7 de espadas com uma torre, com uma outra carta que é tipo um 5 de paus.
Então, automaticamente, você vai entender que aqui tá um caos pra você nesse momento. Ela vai te dar os alertas. Ó, essa pessoa é encrenqueira, ela é uma pessoa de má índole, ela vai acessar o campo dessa pessoa que tá se conectando com você, ela vai te dar um alerta. Então, você, na sua infinita possibilidade, no seu poder de escolha, você vai olhar e vai falar assim, opa, eu já tenho esse alerta que chegou no meu campo, porque a vida já tá me mandando sinal, então eu escolho. Daí, o seu poder de decisão é o quê? Escolher se você vai seguir para esse caminho ou se você vai fazer totalmente ao contrário. Então é sua decisão sempre. A informação ela chega porque está no seu campo de alguma forma. Então automaticamente agora você só tem que usar o seu poder de livre-arbítrio, decidir se você vai seguir por esse conselho ou não, tá? Então, mas tudo é possível e é você que escolhe a todo momento. Lembra que no universo não existe vazio? E se a vida tiver que te tirar de um caminho, de uma certa limitação, ele vai usar qualquer meio para te mostrar o caminho? Seja você fazendo um atendimento com a taróloga, seja você fazendo uma consultoria, entendendo as suas crenças, seja você tendo uma ideia, um insight de não seguir por uma rua nesse exato momento. Então, você vai estar aberta quando você precisar e a vida vai suprir essa necessidade sua, porque não tem caminho ali para você. Então, você está sendo sempre direcionada a todo momento. Ah, sim. É porque tem gente que é tarólogo e tem gente que é as consulentes, né? Por isso que eu pergunto. Às vezes tem pessoas que vêm que é taróloga, elas têm as dúvidas também de algumas coisas. E quem gosta de tarô, tá? Minha irmã é taróloga aqui também no TikTok. E ela tem um canal Voz Interior Tarô, tá? Ela é muito recomendada lá, tá? Eu confio muito nela porque ela tem toda a base de ensino que eu tive. A gente estudou tudo junto. Então, toda a base que eu tenho, ela usa essa base com o tarô também, tá? Ela gosta muito da ferramenta, ela se identificou. Então, ela usa todo esse conhecimento, entendimento da expansão, só que com o tarô, tá? Canal é Voz Interior Tarô. Então, ela tá sempre fazendo lives aqui também. Quem se identificar e quiser agendar, vai lá com ela, tá? A Ana, e sobre a morte, qual a interpretação? Depende, Ana. Lembra que não existe certo e errado e só o que funciona para cada um? Quais as suas crenças sobre a morte? Porque aqui eu tenho um ponto de vista conforme o meu entendimento hoje. O ponto de vista da morte para mim é que nem existe a morte. É só uma passagem, uma mudança de realidade para mim. Meu corpo físico fica naquela realidade onde ele escolheu que ele tem a existência de que ele deixou de existir, mas a vida continua, minha consciência continua vivendo a experiência em outro lugar. A consciência, ela nunca morre, ela é eterna. Aí entra aquele ponto de você se desapegar do medo de morrer, de envelhecer, porque até o fato de envelhecer também é uma escolha, porque se você se observar conforme vai passando o tempo, você vai escolhendo envelhecer. Se você se observar e projetar que tal data você vai morrer, você vai, porque você só tá intencionando e escolhendo até quando você vai. Por isso que eu falo que às vezes a pessoa, eu aprendi que o desapego assim, que automaticamente, tal pessoa morreu, a tal pessoa, só que hoje com o entendimento que eu tenho, eu entendo que ela não foi dessa para uma melhor. Ela escolheu naquele exato momento viver uma experiência diferente em outro lugar. Então você aprende a respeitar a vontade da consciência, porque cada um escolhe o seu tempo e o momento que vai. Você vai sofrer, eu vou sofrer, porque a gente tem a dor da saudade. Mas ao mesmo tempo, o nosso acalento vai ser aceitar que foi uma escolha dela. Ela entendeu que nessa realidade não tinha mais crescimento e expansão para ela aqui, e ela escolheu continuar em algum outro lugar. Porque a vida não para ninguém, não existe fim para ninguém. Apenas mudanças de realidade, de histórias que a gente vai contar daqui para frente, entende? Deixa o arroba da sua irmã aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu tenho que pôr o arroba também para marcar, será? Deixa eu ver aqui. Voz Interior Tarô. Eu acho que é assim, eu não lembro se tem o T no final. Mas só tem uma imagenzinha lá, é uma fotinha, tá? Voz Interior Tarô. Oi, Ivete, depende. Eu gosto muito das perguntas de barras de Axis. Eu gosto de fazer minhas próprias perguntas. Então, depende do momento. Por isso que eu internalizo aqui muito para vocês. Não existe certo ou errado de nada. Talvez uma técnica de alguém funciona para um, talvez não funciona para outro. Então, você vai pegando aquilo que funciona para você. Para mim, às vezes, eu vou falando comigo como se fosse uma conversa. Às vezes, eu vou brigando comigo mesmo. Às vezes, eu vou fazendo afirmações. Às vezes, eu só faço perguntas. Universo,
Como a minha vida pode ser mais incrível e grandiosa hoje? Universo, me mostra porque estou tão feliz e grata hoje. Eu já estou vibrando nessa energia. Eu estou intencionando a vida me mostrar o porquê que eu estou tão feliz e grata hoje. Você entende que tudo tem hackzinhos da realidade que você vai intencionando? Vida, me surpreenda com algo incrível e extraordinário hoje. Vida, me surpreenda positivamente hoje. Então eu estou sempre intencionando. Então o fato de eu me empoderar às vezes, Érica, você lembra que você é extraordinária? Eu mesmo vou falando pra mim quando eu duvido, quando eu tenho medo, quando eu me pego oscilando. Você lembra que a vida é só uma ilusão? Você lembra que tudo isso aqui é uma projeção mental? Então, ó, na lei do mentalismo. Hoje já virou até uma brincadeira. Às vezes meu marido brinca com alguma coisa, eu falo assim, meu filho, você esqueceu que é tudo aqui, ó, na lei do mentalismo? Então você começa a brincar com a realidade, ela passa a ser divertida, porque você entende como funciona o jogo, entende? Você entende que você vai aplicar as leis, opa, só tô passando por isso, então, ó, nada abala um desperto. Você entende que você começa a viver a energia do empoderamento, do poder, de saber que você pode mudar tudo a todo momento? Só se você não se identificar com aquilo, você entendendo que você tem o superpoder de ignorar, de criar a realidade do jeitinho que você quer? A Raquel, meu avô morreu na pandemia, então ele está em outra realidade, com certeza. A minha mãe morreu quando eu era pequena, eu tinha 6 anos de idade. Eu entendo que ela escolheu viver uma experiência em algum outro lugar, porque ela só não está existindo nessa realidade que eu sei que ela não está aqui. Mas em alguma outra realidade, talvez ela está continuando lá, vivendo uma experiência de ter eu naquela realidade, ou de outros filhos, e continua vivendo. Só que para minha experiência que eu estou vivenciando, viver dessa forma, na minha realidade eu não tenho essa companhia dela. Mas em algum outro lugar ela está lá vivendo e continuando o ciclo dela, entende? Não existe separação e tudo é e não é ao mesmo tempo. Sempre, Antônia. Universo, me mostra que você me escuta, me surpreenda com um presente incrível e extraordinário que eu saiba que foi você que mandou pra mim. Então você intenciona tudo e ele responde, viu? Aí depende, Letícia, do que você tem de crenças internalizadas, né? O que você pensa a respeito disso? O que você entende que isso representa pra você? Porque pra cada um, sonho é um entendimento muito particular. Porque ele só vai vir como resposta do seu subconsciente te mandando um sinal. Então, o que isso significaria pra você no seu entendimento? O que você acredita que isso representa pra você? Pra mim, se eu sonho com algo do que eu não gosto, talvez você não quer que aconteça, talvez seja um medo. Para mim, projetaria eu ter medo de alguma coisa e eu estar observando o objeto do meu medo. Mas para você vai ter uma outra interpretação, porque cada um tem uma interpretação conforme as suas crenças, tá? Sim, minha irmã entende tudo que eu falo aqui pra vocês, porque tudo a gente filosofa junto. Até as teorias do que eu falo sobre realidades, mudança de realidade, eu e ela é uma coisa só. A vida foi muito legal com a gente, que a gente expandiu junto e a gente esclarece as dúvidas uma da outra. Então, o jeito que ela entende, eu questiono, daí vem um insight, eu vou lá e explico pra ela, ó, é assim, ó, você entendeu? Ah, eu entendi. Daí ela vai e tem o entendimento, ela questiona, então a gente filosofa muito junto. Então, a diferença é que ela usa o entendimento dela com a ferramenta do tarô. E a minha que é com a comunicação e com as consultorias, com os atendimentos. Então eu direciono direto nas crenças da pessoa para mudar padrões de realidade. Ela já direciona para a pessoa com que ela precisa no campo dela naquele momento, tá? Por isso que eu aplico muito também aqui embasado nas leis universais. O link do meu e-book tá aqui na bio, tá? Quem se interessar, leia, se comprometa a ler igual a um livro de cabeceira, todo dia até você decorar. Só tem 19 páginas, é bem de fácil entendimento. Você decorou, você anda sozinho. Quando eu era da religião evangélica, eu achava esse negócio do tarô do maligno. Eu também. Eu já fui taróloga também, eu já estudei o tarô, só que o meu chamado foi muito mais além disso, que é ir direto na raiz das causas, e as leis universais me escolheu para passar esse entendimento também, porque eu não fui eu que escolhi. Eu nunca imaginei que eu ia ensinar leis universais na minha realidade, até porque faz pouco tempo que eu entendi de fato as leis universais e passei a aplicar na minha realidade, porque nesse trajeto de 5 anos eu lia e relia, via palestra, via
vídeos de pessoas que ensinavam e eu não entendia. Quando eu entendi, uma vozinha falou, monta um e-book. Daí eu fui lá e montei. Por isso que ele é de bem fácil entendimento e ele é bem simples, porque é do jeito que eu entendo. Esse e-book é a minha energia, é do jeito que eu enxergo a realidade agora. Então eu só segui um comando e eu fiz. Mas eu nunca imaginei que eu ia atender pessoas para ajudar em crenças e muito menos que eu ia estar ensinando leis universais na minha realidade. Porque até então eu comecei lá com Reiki, mapas numerológicos, eu fiz tarô, então eu fiz registros, mesa radiônica de Saint-Germain. Então jamais eu imaginei que eu ia usar tudo que eu estudei, tudo que eu fiz de curso, tudo que eu investi de conhecimento, de livros, de consultoria, de tudo que eu investi para estar no ponto que eu tô hoje. Eu fui surpreendida pela vida, porque eu fui direcionada a ter esses desejos. Então você entende que a gente está sempre no lugar certo, na hora certa, e não existe erro nessa realidade, porque eu fui um objeto de intenção da vida, da própria fonte, para direcionar tudo que eu aprendi para outras pessoas. Por isso que não existe certo nem errado nessa realidade. E quando eu comecei o entendimento do tarô, no começo, porque eu era crente, da última vez que eu frequentei uma religião, eu fiquei quase 10 anos na congregação, batizada, desci nas águas, tudo da congregação. Já fui irmãzinha da igreja também. Então imagine a primeira vez que eu ouvi um vídeo falando, eu sou Deus. Na mesma hora a crença veio, nossa, blasfemei contra o Espírito Santo. Porque eu também já fui católica, eles falam que o único pecado que não tem salvação é blasfemar contra o Espírito Santo. Hoje eu entendendo que todo mundo aqui é a consciência, é Deus em última instância, eu entendo que eu não blasfemei. Eu só estou escolhendo relembrar quem eu sou. Que eu estou aqui para viver uma experiência de cada momento. Então não existe isso. Eu sou Deus sim na essência. Em última instância é Deus aqui vivendo a experiência. Por isso que eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é uma coisa só. Por isso que eu não vou desrespeitar o meu coleguinha. Eu vou amar, eu vou honrar, eu vou enxergar ele como ele é. Porque ele é parte de mim, não existe separação. Eu não vou ter inveja, eu não vou ter ciúme, eu não vou ter raiva. Porque em última instância eu tô odiando a Deus, eu tô odiando a mim mesmo. Então você entende que quando todo mundo entender isso, o nosso mundo vai colapsar e vai ser o paraíso na terra? Porque aí já não vai mais ter separação. Eu vou odiar Deus, eu vou criticar Deus, eu vou sentir raiva de Deus, eu não vou. Porque cada um de vocês são parte de mim, cada um de vocês também são Deus. Então até o entendimento dessas crenças eu tive que ir trabalhando. E quando eu fui estudar o tarô, eu também sofri muito preconceito. Meu marido mesmo, muito crente também assim, de uma certa forma. Ai, não sei o que, os outros vão achar que é macumba, que não sei o que. Eu falei assim, amor, não tem nada a ver. Até porque quem segue tais religiões é parte da crença de cada um naquele momento. Então não existe certo ou errado de nada. Só o que a pessoa acredita naquele exato momento. Então é uma escolha de dentro para fora, entende? Então no começo também eu tinha isso. Achava que tudo era do mal, que o tarô era do mal, que essas coisas eram coisas aleatórias. Mas tudo era falta de conhecimento e entendimento, né? Olha lá, a Raquel também já teve uma demonstração do universo. A Antônia, tipo, hoje eu falei que queria ver um balão vermelho. E eu vi, mas foi verde, vi 2. Mas você viu um balão de qualquer maneira, não viu, Antônia? Provavelmente é igual o Felipe falou, você pensou no verde. Sonhei andando numa cidade e queria saber o nome da cidade. Eu tava falando no sonho, eu não posso? Eu não posso acordar agora. Eu sabia que estava dormindo. Nossa, Ivete, que legal. Você estava num sonho lúcido, né? Que fala, né? Talvez você estava bem consciente ali. Eles chamam de sonho lúcido, né? Que legal. Tá bom, Izzy. Segue lá sim. Você fala de amar o outro, mas quando o outro te maltrata e humilha, fala mal de você como você faz. Hoje você entende que cada um só dá conforme o grau de consciência dele. Até o outro te projetar algo que você não gosta, você vai aceitar que é o máximo que ela tem naquele momento. Que é o máximo que ela pode ser como pessoa conforme o grau de entendimento dela. Então você entende que o problema não é você, é um problema dela com ela mesma. Ela tá assim num sofrimento tão grande que ela nem sabe lidar com isso. Então é o máximo que ela consegue naquele momento. É o máximo que a consciência dela permite ela enxergar e amar o outro naquele momento. Então é só uma limitação que ela tem naquele momento. Então você não vai levar pro coração. Você vai entender e você olha.
Jesus deu esse exemplo lá na passagem da Bíblia, quando ele estava na cruz. Ele olhou pro ladrão, para aquela pessoa ruim do lado dele, e só falou assim para as pessoas que estavam crucificando ele, porque o coleguinha dele falou assim: olha lá, eles estão zombando, não sei o que, eles querem que você morra. Daí ele fala... Ele olha para o céu e fala: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque ele entende que ali é só conforme o grau de consciência de cada um. Eles entendem que, na última instância, não é o que eles queriam. Eles estavam sendo induzidos a ter aqueles pensamentos porque eles não tinham clareza do que estavam fazendo. Então, ele escolhe amar o próximo como ele se ama. Ele escolhe enxergar que aquilo é o máximo que eles conseguiram naquele momento. E ele liberou o perdão naquele momento. Por isso que nada você vai levar pra dentro. Porque se a pessoa te xingou, falou mal de você, ou fez algo que você não gosta, você entende que é só o máximo que ela consegue naquele momento. Ah, mas a pessoa me julga, minha família me trata mal, eles falam mal de mim. É o máximo que eles conseguem enxergar nesse momento. Não é sobre você, é só sobre o grau de consciência deles, entende? Nunca é nada sobre você. É só o máximo que eles conseguem naquele momento. E todo o amor que você projeta também no outro, você está projetando para você. Então, em última instância, você vai entender que é tudo sobre você. Eu vou me amar, vou me honrar, vou me respeitar. Eu ignoro todo o resto, porque o resto não tem poder sobre mim. Então, eu escolho ver o melhor de tudo, porque é isso que vai se comprovar na minha vida. Sempre o melhor de tudo. E é isso, pessoal. Eu vou estar encerrando, tá? Minha cabeça tá doendo demais. Eu vou ter que tomar um remédio. Eu acho que hoje eu acordei muito cedo. Minha vida foi uma correria hoje. Então, mas deu tudo certo. Vou tomar um remedinho agora. Vou descansar. Obrigada a cada um que ficou aqui, tá? Ótimo descanso pra vocês também. Quem precisar da minha ajuda, agenda consultoria. As lives gravadas vão ficar também na plataforma da Hotmart como assinatura. Então, eu tô subindo tudo pra lá. Quem quiser se interessar, assina lá. E o e-book também tá no link da bio, tá? Fiquem à vontade, quem precisar da ajuda, eu tô aqui pra isso, tá? Então é isso, amanhã eu apareço por aqui, tá? Geralmente domingo de manhã eu apareço aqui fazendo live, tá? Eu gosto de fazer domingo de manhã, me inspira, me empolga. De manhã geralmente eu só meu marido busca um pastel na feira e tudo, então eu fico tranquila de manhã. Daí eu gosto de vir fazer live de manhã também, tá bom? Então é isso, um ótimo final de semana pra vocês e amanhã a gente se encontra por aqui de novo. Nesse mesmo canal, né? Igual esses programas falam, né? E é isso, ótimo descanso pra vocês, tá? Quem não segue, quiser acompanhar, já segue aqui, tá bom? E acompanha nos vídeos também, tá? Tem bastante vídeo aqui do conteúdo também. Gratidão, viu? Cada um de vocês, gratidão mesmo. Obrigada, muito obrigada pelas curtidas também, tá? Obrigadinho pelo dedinho de vocês. Isso é muito importante pra mim também, tá bom?